Bom dia! Hoje nossa aula de Geografia será da seguinte forma. Copiei da internet um texto, escolhido cautelosamente, e também copiei algumas imagens para vocês observarem. Ao lado de cada imagem tem a fonte do site onde as imagens foram retiradas, e aqui ao final do texto, a fonte onde eu tirei o texto. Caso vocês queiram conhecer o site, vocês podem clicar no link para ver o site. Embora o texto seja um pouco longo, ele está resumido. Eu peguei somente as partes principais e nós vamos conversar agora sobre eles. A indústria e meio ambiente. Conheça os principais impactos. O que todo esse texto fala? Quando nós pensamos em indústria, logo imaginamos aquela imagem de uma fábrica com uma chaminé bem grande, soltando aquele monte de fumaça. Isso é a realidade. Tem indústrias, sim, que são muito poluentes. Mas primeiro vamos pensar numa coisa. Você já imaginou a nossa vida se não existissem produtos de plástico? O plástico ele é muito utilizado nas garrafas, nas TVs, nos produtos, tudo que a gente usa na nossa casa, uma grande parte das coisas tem o plástico. Já pensou a nossa vida sem TV, sem carro, sem ônibus, sem torneira, sem chuveiro, sem celular? Então, todos os materiais que a indústria produz e nós utilizamos na nossa casa, eles fazem muita diferença, facilitam muito a vida da gente. Acontece que para produzir todos esses materiais que nós temos na nossa casa, que nós temos na escola e que nós utilizamos muito e é muito bom para a gente, ele tem um impacto ambiental. A matéria-prima é retirada da natureza e transformada nas coisas que a gente usa. Mas o que acontece é que na hora de retirar esses produtos da natureza, a natureza é destruída. E às vezes também no processo de produção gera-se muito lixo, materiais químicos que fazem mal, e esses materiais acabam prejudicando a natureza. Então, o que nós vamos falar é sobre isso, os impactos ambientais, ou seja, os danos, os problemas que acontecem na hora de produzir esses materiais tão úteis para a vida da gente. Então, ele é muito bom por um lado, porque facilita a nossa vida, mas o processo de produção, ele é bem complicado, porque ele acaba destruindo a natureza. Então, estou falando assim de um modo geral, cada produto é feito de um jeito, alguns agridem mais o meio ambiente, outros agridem menos, mas vamos falar de alguns danos que o meio ambiente sofre. Contaminação da água. No meio do processo de produção, a água é utilizada. Tem indústrias que trabalham com muitas fontes de calor e depois precisam da água para resfriar o produto e acaba contaminando a água. E alguns materiais também, que eles não têm onde descartar, acaba indo parar nos rios. E o que acontece com essa água que foi contaminada? Ela fica imprópria para consumo e também imprópria para a vida dos animais. Então, é uma água que a gente não pode beber e também é uma água em que os peixes, todos os animais que moravam naquela água vão morrer. Então, ela fica uma água suja, uma água contaminada, uma água que nós não conseguimos utilizar para a vida, só na indústria mesmo, mas na hora do peixinho nadar,
não dá certo, porque ele morre, porque a água está contaminada, e outros animais também. Algas marinhas, plantas aquáticas, elas morrem. Devastação das florestas. Nesse trecho, devastação das florestas, vou dar alguns exemplos. Na produção de móveis, de madeira, na produção do papel e alguns outros utensílios, algumas outras coisas, eles precisam o quê? De madeira. Então, as indústrias cortam as árvores. Então, os animais que viviam nas árvores já não têm mais onde morar. Mesmo que seja replantado, demora muitos anos. Então, nesse processo, acaba muitos animais morrendo, fugindo, desaparecendo. E plantas também. E não é somente para usar madeira que é feita o desmatamento, que é o corte das árvores. Às vezes eles querem construir alguma coisa, plantar alguma coisa diferente, então cortam as árvores. Ao cortar as árvores, muda muita coisa, muda o habitat dos animais, dos homens, muda o clima, porque tinha aquela árvore para dar sombra. A partir do momento que não existem mais as árvores para dar sombra, o lugar fica mais quente. Então, várias são os prejuízos por causa do desmatamento. Poluição do ar. Muitas indústrias, como vocês podem ver aqui, essa é uma imagem real. São indústrias jogando fumaça na atmosfera. Então, como fica esse monte de produto químico no ar? O ar fica bom para respirar? Não fica. Essa imagem é impactante porque nós estamos vendo a fumaça, mas em alguns casos não existe essa fumaça escura, simplesmente é invisível, é transparente, mas os gases estão ali sendo jogados no ar. Então, essa imagem, a gente percebe bem a fumaça, mas tem indústrias que jogam essa fumaça no ar sem que a gente perceba. Essa fumaça, como é cheia de produtos químicos, ela causa danos à nossa saúde. Pode fazer muito mal. Aquecimento global. O aquecimento global acontece por vários motivos. O desmatamento, a árvore tem ali uma forma de manter a temperatura. Ela faz sombra, ela traz vários benefícios. A partir do momento que essas árvores são cortadas, não tem mais a sombra, ela não consegue mais proteger a terra, o sol pega direto na terra, então esquenta. Os gases poluentes que sobem das indústrias destroem a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? É uma camada protetora, como se fosse um escudo da Terra. E esse escudo está todo furado. Por quê? Por causa desses gases poluentes que sobem para a atmosfera. Então, por causa desses buracos na camada de ozônio, o Sol pega direto na Terra, então esquenta mais raios solares pegam na Terra e com isso acontece o aquecimento global. Esse é um tema muito complexo e hoje nós só estamos conversando para vocês começarem a entender os impactos que as indústrias causam. Então, mais para frente vocês vão aprender sobre o aquecimento global em detalhes, tá bom? Alteração da fauna e flora. Temos aqui uma imagem de Brumadinho. Na primeira imagem, perceba que está tudo verde. É assim que era Brumadinho. Por causa de uma indústria de mineração, eles faziam uma barragem, prendiam a água para utilizar a água junto com materiais químicos. Era um rio tóxico que eles tinham no alto de uma montanha.
esse rio, essa barragem estourou e olha só a imagem ao lado, virou um rio de lama. E vocês percebem que aqui ao lado tinha uma vila de casas, era uma cidade. Então, todos os que moravam perderam suas casas, em alguns casos, a vida também. Foi um acidente muito grave. Nem sempre precisa haver um acidente para que tenha esse prejuízo. Então, por que a alteração da fauna e da flora? Essa alteração se dá porque se tinha um lugar com determinadas plantas e essas plantas morreram por causa da indústria, por causa da fumaça, por causa do desmatamento, então aquela planta que nascia já não vai nascer mais. Às vezes ela precisa de um solo de uma forma, um solo bem úmido. A partir do momento que cortou as árvores, o solo ficou mais seco. Então, alteração da flora. A planta que conseguia viver ali já não consegue mais. E o animalzinho que comia aquela planta também não vai conseguir viver mais ali. Então, essa é a alteração da fauna e da flora. Então, os animais e as plantas ficam modificados. Se o terreno era úmido por causa das árvores, as árvores foram cortadas e virou um terreno seco, que tipo de planta vai viver ali? Plantas que conseguem viver em terreno mais seco. Agora, e o animal que comia aquela plantinha do terreno úmido? Não vai mais conseguir viver ali. Os animais que conseguirão viver ali, além de ser poucos, são aqueles que comem aquelas plantinhas de terreno seco. Então vai mudar, vai trocar de plantas e trocar de animais naquela região. Então, desbalanço da cadeia alimentar. Então, olha só, a cadeia alimentar vocês já estudaram, é um animalzinho que come o outro. Temos ali o produtor. A partir do momento que esse produtor não existe, o gafanhoto que comia aquela planta não vai ter mais ali, o sapo que comia o gafanhoto também não, então vai mudar totalmente, vai desestabilizar a cadeia alimentar. Uma cobra que vive de comer sapos, como é que ela vai viver ali se ali não tem mais sapos? Se deixou de ser um terreno úmido para ser um terreno seco. Então, vai bagunçar toda a cadeia alimentar. Essa foi uma explicação e em todas, olhem, voltem no texto, observem as imagens, olha só. Olha esse rio, como é que os animais vão viver ali se está cheio de lixo, de lodo, a água está suja, contaminada? Olha só, como é que os animaizinhos vão viver numa floresta que cortaram todas as árvores? E aqueles passarinhos que faziam ninho nas árvores? E aqueles animaizinhos que aproveitavam da sombra para se esconder? Olha só, como respirar num lugar desse? Agora que vocês já leram o texto e já ouviram a explicação da professora resumidamente, vocês vão dizer, pode procurar no texto, tá bom? Quais são os principais impactos ambientais causados pela indústria ao meio ambiente? Então, é só olhar nos títulos anteriores. Quais foram os impactos que nós conversamos até agora? Aquecimento global, o que mais? Então, dá uma olhadinha lá no nosso texto. A número 2 é uma resposta pessoal. Você já presenciou algum desses impactos na sua cidade? Qual? Então, você já passou na frente de algum rio poluído, algum rio onde a água estava imprópria para consumo? Você olha para a água e fala, nossa, essa água está muito suja. Ou você já viu alguma indústria soltando aquela fumacinha? Já passou algum lugar onde as árvores estão todas cortadas? Então, qual desses impactos ambientais você já presenciou? E eu tenho certeza que todos nós presenciamos.
Número 3. Qual o impacto ambiental você acha mais grave para o meio ambiente? Cite o motivo. Todos eles são gravíssimos. Mas qual você considera o mais perigoso? O que pode afetar mais a nossa vida? E por quê? Caso você ache que é todos, por que você acha que é todos? Se você acha que tem um que é mais grave do que o outro, impacto ambiental, por que você acha isso? Então, não esqueça, independente da sua resposta, citar um motivo para o qual você acha tão grave. O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos copiar no caderno somente as perguntinhas e colocar as respostas. O texto é somente para leitura, não precisa imprimir, tá bom, pessoal? Se quiser, claro que eu vou mandar o arquivo e vocês fiquem à vontade, mas não precisa imprimir. Pode ler no computador, pode ler no celular. Então, fiquem à vontade para realizar a atividade. O texto é longo, mas está da forma resumida, tá bom? Então, boa atividade a todos, até mais!